RFI Convida. No RFI Convida de hoje, vamos conversar com o roteirista, escritor, dramaturgo e gaitista Marcelo Rubens Paiva, autor de 16 livros, e entre eles Ainda Estou Aqui, em que foi baseado o filme de Walter Salles, que trouxe para o Brasil o primeiro Oscar. Muito obrigada, Marcelo, por sua presença aqui nos nossos estúdios. É uma honra. Você está aqui em Paris para participar de um evento na Universidade Sorbonne Nouvelle, nessa sexta, dentro do ciclo Primavera Brasileira. Os ingressos para esse encontro estão esgotados já há muitas semanas. O coordenador desse evento, o professor Leonardo Tonos, esteve aqui na RFI e nos comentou que a sua vinda foi um pedido dos alunos da Sorbonne Nouvelle. E daí eu queria saber como é que você se sente sendo requisitado pelos jovens universitários aqui em Paris. Da Sorbonne, né? É um acontecimento, né? Eu acho que para minha vida literária é algo inédito. Fiz questão de vir assim que foi feito o convite. A Sorbonne, eu tenho amigos meus que foram professores ou fizeram Sorbonne. É uma universidade que minha família sempre esteve envolvida, porque eu tenho parentes aqui na França, e creio que, sabendo que eu ainda estou aqui, o filme fez muito sucesso na França, foi uma das maiores bilheterias da Europa, e que tem inclusive produtores franceses, né? Tanto o Canal Plus e a Arte, faz um casamento perfeito, né, do debate entre o Ainda Estou Aqui e os estudantes, que estão muito preocupados e muito interessados nesses temas recorrentes atualmente, que em relação a regimes autoritários, à democracia, à luta democrática, ao passado, à memória, à abertura de arquivos. E que muitas coincidências aconteceram recentemente. No Brasil está tendo um processo, né, contra aqueles que tentaram instaurar um golpe militar em 2022, 2023. E, inclusive, segundo o ministro Flávio Dino, ele acabou lembrando o meu livro, mostrando que, inicialmente, um golpe militar não tem vítimas, mas que as vítimas aparecem depois, né? Uhum. Então eu acho que esse tipo de assunto está despertando na juventude do mundo todo, inclusive a do Brasil, muito interesse para ser debatido, muita coisa para ser debatida. Uhum. Você falou que o Ainda Estou Aqui foi uma das maiores bilheterias fora do Brasil, né? Foi na França, Na França, o filme estreou em janeiro aqui e segue em cartaz em Paris e em várias outras cidades francesas. O filme também está brilhando em festivais por toda a França, como o Regard d'ailleurs, onde está o Walter Salles nesse momento. Eu te vi na semana passada, voltei agora essa semana, do Cine Latino em Toulouse. E o Ainda Estou Aqui também faz parte da programação lá, faz parte dos encontros e das conversas. A gente sabe que no Brasil o filme é um orgulho nacional, né? Mas eu queria saber, em relação a seu sentimento com esse imenso interesse do público aqui fora, o que você sente? Eu acho que o Walter conseguiu uma façanha de transformar um livro que eu publiquei em 2015 numa história atual que eu digo assim, que atinge as pessoas atualmente, né? Sobre uma mulher, 5 filhos, viúva, injustamente viúva, surpreendentemente viúva, e que tem que lutar para se reconstruir, para reeducar seus filhos e para recuperar a sua dignidade. Então passa a ser um filme feminista, um filme feminino, em que inspira muitas mulheres a seguir esse caminho da batalha, da luta, de não desistir, de não se entregar, de não se vitimizar. Então, se você olha hoje o que acontece com as pessoas
seja na Hungria, seja em Gaza, seja em Israel, no kibbutz de Israel, seja agora, nesse momento, nos Estados Unidos, que tem pessoas sendo pegas na rua e expulsas dos Estados Unidos, na Argentina, e em muitos países autoritários, você vê que é um tema, no Irã, por exemplo, que é um tema que ele não morre, né? Essa perseguição contra a família, do Estado contra a família. E o Walter foi muito feliz, e foi algo, inclusive, que a gente discutiu durante muitos anos, qual seria o foco do filme, né? E o foco é uma história em torno de uma família. Falando um pouquinho ainda de repercussão aqui na França do Ainda Estou Aqui, eu não sei se você ficou sabendo da polêmica do jornal Le Monde sobre a atuação da Fernanda Torres. E eu acho muito engraçado, né, falar que ela é propositalmente monótona, ela é propositalmente uma interpretação contida, interiorizada, é um drama profundo, né, de uma dor profunda, que ela não pode se experimentar. Na verdade, essa crítica é um elogio, porque ela conseguiu aquilo que provavelmente o diretor pediu, e que a personagem pedia, que ela não expusesse o seu sofrimento, né? Que é como era minha mãe. Na verdade, ela simplesmente retratou aquilo que está no livro, né? Justamente eu ia perguntar para você se você enxerga a sua mãe na interpretação da Fernanda Torres, o quanto que tem de fidelidade no trabalho dela. Muito, muito. 100%. É impressionante. É assustador. O Walter conheceu a minha mãe. A minha mãe deu muitas entrevistas. Tem muitos arquivos da minha mãe em audiovisual. A voz dela, a tonalidade dela, a calma dela, a esperteza dela, e a forma como ela segurava as emoções. Reconheço não só nela, a minha mãe, como no Selton Mello. Esse é desesperador, porque o Selton Mello não conheceu meu pai, ninguém tem imagens do meu pai, a não ser em fotos. Todo o personagem que ele construiu foi baseado nas informações que ele captou do livro e de testemunhos, um ou outro amigo que ele entrevistou, e das coisas que nós, filhos, falávamos. Ele reconstruiu esse personagem do nada, e era absolutamente perfeito, era algo assim como se estivesse revendo meu pai. Então, esse tipo de capricho e de dedicação do Walter, quase como uma obsessão, é algo que faz dele um cineasta clássico, um cineasta perfeccionista. E a Fernanda, ela para mim entendeu? Atualmente a melhor atriz brasileira, né? Teve, aliás, alguma participação sua no roteiro, ou mesmo na direção do Walter? Conta um pouquinho pra gente como é que a sua história foi adaptada e como é que você viu a sua história sendo adaptada? Se você também Não, teve muita participação. Eu fiz questão de participar ativamente, até porque eu tive outros livros adaptados e alguns livros não foram muito bem sucedidos. Eu não gostei muito do resultado. Esse livro eu fiz questão, e o Walter fez questão da minha presença, e não só da minha presença, mas da presença das minhas irmãs, né? Ele conversou muito com as minhas 4 irmãs, com alguns amigos e amigas do meu pai. Quando ele comprou os direitos, a minha mãe estava viva ainda, a gente foi até a casa da minha mãe, conversamos com ela, ele viu móveis da minha mãe, viu como era o estilo das nossas festas, das roupas, e ele frequentou a casa nos anos 70, ele sabia os bastidores ali de toda aquela história, e desde o primeiro dia, eu lancei um livro em 2015, em 2017 ele me procurou, e desde o primeiro dia a gente fazia reuniões constantes, ou presenciais ou online, sobre o que a gente queria com o filme. E na primeira reunião, nós dois falamos a mesma coisa. O que a gente queria com o filme? É um filme sobre uma família. A gente queria focar nisso. A gente não queria fazer um filme didático, um filme sobre história do Brasil, um filme sobre a história da ditadura, um filme ideológico. A gente queria mostrar
uma família vítima, como uma família do mundo qualquer, vítima de um conflito político, de uma intransigência política que atinge a muitas famílias. Então, desde o começo, a gente focou naquilo. E constantemente ele me mandava o roteiro, eu dava palpites, às vezes até reescrevi algumas cenas, não sei se as cenas que eu reescrevi, já há uma tremenda confusão, será que alguma coisa foi usada ou não? A gente perde um pouco a mão nessas horas, mas o trabalho dos roteiristas foi muito importante, e até durante as filmagens ele me ligava, eu dava conselhos, a gente trocava ideias sobre coisas que eles tinham feito na filmagem que ele achava que não estavam corretas, e eu concordava com ele ou discordava, e foi uma parceria constante. Eu só parei de dar palpite mesmo na montagem, aí foi com ele. Marcelo, eu fui dar uma stalkeada na sua vida, na sua atuação nas redes sociais também, e eu vi que você compartilhou no Instagram nessa semana o trailer do longa-metragem do Humanas, Sim. da Mariana Brenana, que estreou nessa semana. Foi. Você chegou a assistir ao filme? Não assisti, tô louco para ver. Eu sou fã desse filme. Quando nós ganhamos em São Paulo o prêmio de melhor filme de público da Mostra de Cinema, eles ganharam de melhor público de crítica, filme de melhor crítica. E a produtora é a mesma, Maria Carlota. Eu tô louco para ver esse filme, acho que deve ser um filme... Todo mundo que vê fala que é deslumbrante, então eu acho que é desses filmes brasileiros que a gente tem que começar a apostar, dirigido por uma mulher, que é a Brenan, cuja família é uma família que você, né, a gente fica de quarto para aquela família, que é dos Brenan, que são, né, pernambucanos que fizeram muita arte, né, e da sua casa, ou fazenda, eu não sei exatamente o que é aquilo, um museu de esculturas a céu aberto, uma família absolutamente deslumbrante, e eu sou fã da Brenan, dos Brenan, e então eu quero que esse filme dê muito certo, porque seja tenha uma carreira muito digna. É um filme sensacional, realmente. Você viu o filme? Sim, vi. É realmente sensacional. Muito tocante, muito forte e feito com muita delicadeza também, né? Eu quero ver. Eu não pude ver porque estava na função ainda estou aqui, mas agora eu vou ver. Tá certo, então. Fica a minha dica para você. Obrigado. Marcelo, a Mariana Brennan faz parte dessa nova geração de cineastas brasileiros e brasileiras despontando, né? Nos últimos tempos a gente teve o Gabriel Mascaro, que levou um Urso de Prata em Berlim. Sim. E a gente pode citar tantos outros, né? A Lila Halla com Levante, a Micaela Plotkin com Senhoritas, o Marcelo Caetano, que está aqui em cartaz o filme dele em Paris, na França inteira, o Baby. Eu queria saber como é que você enxerga essa geração aí de novos cineastas brasileiros e brasileiras. Olha, o cinema brasileiro passou por um drama muito grande por 6 anos, que foi o drama da ascensão da extrema-direita, que simplesmente acabou com o cinema que estava produzindo 200 filmes por ano, ganhando prêmios em Cannes, em Berlim, e que de repente pararam, né? Pararam as produções. Com a retomada da democracia, se é que eu posso falar isso, com o fim do governo autoritário que combatia a cultura, com a chegada do Lula, o cinema voltou com tudo. Parecia uma represa que foi arrombada por talentos e mais talentos. E tem muita gente vindo de muitos cantos do Brasil que não são mais do eixo Rio-São Paulo. E é isso que está chamando mais a atenção, especialmente o cinema do Nordeste, que para mim é o melhor cinema brasileiro, o cinema baiano, o cinema pernambucano. É o cinema que, por leis de incentivo locais, acabaram desenvolvendo uma escola de cinema própria, né? Que começa lá nos idos de Cláudio Assis, né? E Liro Ferreira, Kleber Mendonça, que eu acho que tem dado frutos
de uma geração muito valiosa e que tomara que só cresça, né? Uhum. Você acabou de falar sobre um governo autoritário, o desmonte da cultura no último governo, e o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados dele se tornaram réu na quarta-feira por tentativa de golpe. Você que perdeu o pai para a ditadura e conhece de perto os horrores de um regime militar, como é que você se sente diante de políticos e discursos golpistas, militaristas, que se reforçaram aí no Brasil nos últimos tempos? Eu acho que o Brasil vive um momento histórico, um momento que, inclusive, até outros países têm prestado atenção, porque eu acho que há um esgotamento do ideal autoritário no Brasil, não é mais uma tese popular, uma pequena porcentagem de pessoas acreditavam mesmo que a solução seria um golpe de Estado, não fazia o menor sentido aquilo. Esse julgamento é, para mim, a trajetória do óbvio, né? É o que estava escrito, a prova de que sim, teve a tentativa de golpe, estava evidente aquilo desde antes do golpe, dava para se saber, todo mundo sabia daquilo, quer dizer, todo mundo que era bem informado, que não se informa apenas pelas fake news e mentiras das redes sociais, mas as pessoas que leem e que sabem o que está escrito nas entrelinhas, as pessoas que veem, né, as imagens do que estava acontecendo em Brasília, estava evidente que aquilo ia acontecer, aconteceu, o Brasil ficou grudado na televisão naquele 8 de janeiro, assustado, mas ao mesmo tempo torcendo para que o resultado fosse o de um final feliz, isso é, que os militares não saíssem dos quartéis e não entrassem naquela aventura. Quem tinha mais informação sabia que era uma minoria de militares que estavam querendo provocar um tumulto e que a grande maioria era de legalistas. Mas mesmo assim assusta, porque no golpe de 64 também começou como uma minoria que acabou convencendo uma maioria. E é algo que você sim, torce muito para que não aconteça, porque se nós estivéssemos hoje vivendo sob o bolsonarismo, certamente muita desgraça estaria acontecendo. O Ainda Estou Aqui jamais teria sido produzido e talvez eu estivesse preso ou talvez exilado. Seria muitas tragédias como aconteceram de 64 até 2080, até 1985 se repetiriam. Mas ainda estamos aqui, né? Ainda estamos aqui e vamos permanecer aqui. Marcelo, você tem um projeto de música muito legal, que é a sua banda, Lost in Translation. Inclusive, você disse para a imprensa brasileira que agora está se dedicando 80% do seu tempo à música, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse projeto tão legal de rock e de folk. Eu ia me dedicar 100% à música. É um projeto que eu tinha... eu acabei um livro novo agora, chama Novo Agora, que fala da minha paternidade. Acho que é a minha terceira biografia na sequência, né? Comecei com Feliz no Velho, Ainda Estou Aqui e agora o Novo Agora. Estava já assim, sem forças para tocar a vida de escritor, porque é uma vida muito exaustiva. Já estava também um pouco fora da imprensa, um pouco decepcionado, não estava mais empolgado em fazer colunas em jornal, não estava empolgado em fazer programas de televisão, não me mobilizava mais em fazer programa de rádio, enfim, eu estava me aposentando. E tive a chance de reencontrar amigos meus também aposentados, que eram os meus companheiros músicos dos anos 70 e 80. E aí nós começamos de brincadeira a nos encontrar
E esse projeto foi ganhando fôlego, foi ganhando sentido, e começamos a misturar aquilo que eu sei fazer e que eles sabem fazer. Eu sei fazer traduções, poesia, mexer com as palavras, usar referências musicais, compor, e eles sabem tocar. Então nós fazemos uma música, por isso que chama Lost in Translation, em que a gente tenta readaptar e transmitir as ideias de muitas músicas de grandes compositores que têm as letras que têm significado mais do que apenas emocional, mas um significado de mobilizar uma geração, como por exemplo Bob Dylan, Lou Reed, Leonard Cohen, Pat Smith, e Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, e tentar ver o que tem exatamente por trás dessas letras, o significado dessas letras. Começamos assim e agora estamos começando a criar músicas, e foi um projeto muito bem aceito. A gente já faz 2 anos e meio, mais ou menos. Começamos a tocar em pequenos bares, aí fomos aumentando para as casas de show, agora estamos tocando em grandes casas de show e sendo convidado para tocar em festivais de jazz. E virou uma dedicação. Só não é dedicação 100% porque aconteceu o fenômeno do filme Ainda Estou Aqui. Mas já entreguei o meu livro novo, o Novo Agora. Já vai ser publicado agora. Eu já vou fazer algumas semanas de lançamento desse livro, mas vou voltar para a minha banda e vou me enfurnar no estúdio, no palco, e me dedicar 100% a ela. Porém, tenho a carreira do livro Ainda Estou Aqui na Europa, né? Eu acabei de vir da Itália, onde teve uma série de lançamentos. Estou em Paris, depois vou para Portugal, onde o livro também está editado lá. Vou para a França, onde vai sair uma edição lá. Certamente daqui a pouco vai ter edição do livro em francês, vou ter que voltar. A gente sabe que tem a tradução sendo preparada, né? Você falou pra gente. Tem uma tradução antes. sendo preparada, o contrato já está assinado faz tempo, e agora eu acho que talvez aí desse ano saia uma tradução. Tem a tradução do Reino Unido também, que vai que vai embarcar Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Enfim, tudo ainda está começando a vir uma carreira internacional se desenhando, que é a mesma coisa que eu vivi nos anos 90 com o Feliz Ano Velho, que teve uma carreira internacional bastante relevante. Fiz várias viagens para a Europa e para os Estados Unidos por conta do Feliz Ano Velho. Então, provavelmente eu vou ficar meio dividido entre o livro novo eu vou lançar e depois eu não vou fazer mais nada. Vai ser feiras de livros internacionais, Portugal, Espanha, e a minha banda. Se puder juntar os dois, seria ideal. Dar um show da minha banda numa feira literária. Ah, que legal. Que inclusive já estão oferecendo. Sim. Mas não tem planos, então, de lançar de levar esse próximo livro seu para as telonas? Aí eu não sei, né? Aí não é comigo. Já tem gente perguntando, né? Tem outros livros meus também, tem outros roteiros meus também que estão sendo produzidos, mas eu daqui a pouco assim, eu vou deixar mais as produções tocarem e não vou me envolver. O Ainda Estou Aqui, eu me envolvi primeiro pelo amor que eu tenho ao Walter Salles, que é meu amigo há muitos anos, que é um cineasta que eu mais admiro. A Fernandinha, minha amiga há 40 anos, o Celton, por todo o amor que eu tive pelo projeto, das pessoas envolvidas, dos produtores, a Conspiração Filmes, a Videofilmes, o Rodrigo Teixeira, tudo amigo, né? Então, assim, eu me envolvi porque era a história da minha mãe, eu tinha que me envolver. E porque eu estava realmente interessado em que fosse um filme com bastante repercussão. Mas eu acho que eu vou me retirar um pouco, assim, e deixar meus livros terem vida própria e me dedicar mais ao rock and roll mesmo. Eu acordei de manhã hoje, a primeira coisa que eu fiz é corrigir as letras de algumas músicas
que eu fiz, porque eu fiquei sonhando com isso a noite toda, entendeu? Então, é o que está de fato me mobilizando, é isso. Lançar música no Spotify, dar show. O Spotify que eu digo é nos aplicativos de música, né? E tem agora, voltando para o Brasil, eu volto para o Brasil na terça, tem 3 shows já na semana que vem. E estão marcando show atrás de show. Então tem. E eu, como sou o dono da bola, tenho que pensar no set list, como vai ser cada show, quem vai participar, quem não vai participar. Estou incluindo músicas brasileiras também, enfim. É um movimento novo, que é uma paixão que eu tenho desde os meus 20 anos e que eu tive que interromper porque eu sofri um acidente, não consegui mais tocar violão e passei a ser escritor, passei a escrever, então eu nunca mais voltei. Voltei assim, fiz umas letras de músicas e tal, mas agora eu descobri que eu posso tocar gaita, né? Há 2 anos e meio, 3 anos eu tenho tocado gaita, me aprimorado e estou agora vivendo esse novo momento. Então, o Marcelo de 2025 vai ser muito mais rock and roll. Vai ser mais rock and roll do que nunca. Que legal. Então, Marcelo, muitíssimo obrigada por sua presença aqui, por ter respondido todas as minhas perguntas. Obrigado para vocês. No RFI Convida de hoje, conversamos com o roteirista, escritor, dramaturgo e gaitista Marcelo Rubens Paiva, que está aqui em Paris para participar da Primavera Brasileira na Sorbonne Nouvelle.